Olá amigos, olá irmãos, tudo bem com vocês? Em nosso momento de esperança de hoje, vamos meditar nos ensinos da maravilhosa graça de Deus. E por favor, não deixem de compartilhar esse vídeo com os seus amigos. O texto bíblico para nossa leitura está na carta de Tito, no capítulo 2, no verso 11 e 12. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta era presente. Meus amigos, nesse texto bíblico, a graça de Deus nos mostra que há dois caminhos: o caminho da salvação e o caminho da perdição. A graça de Deus, meus amigos, nada mais é do que uma referência ao nosso Senhor Jesus Cristo. E como vocês puderam perceber nesse texto, a graça de Deus nos mostra o que nós devemos fazer para sermos salvos da condenação do pecado e para termos o direito de receber a vida eterna. A primeira lição que a graça de Deus nos ensina é que os desejos da nossa natureza carnal, ou podemos dizer ainda os desejos da nossa natureza pecaminosa, esses desejos, quando são satisfeitos, eles nos afastam de Deus e nos conduz no caminho da perdição. A segunda lição que a graça de Deus nos ensina é que nós precisamos desenvolver na vida cristã as boas coisas que Deus tem preparado para as pessoas que aceitam a salvação, que aceitam a Jesus Cristo. E esta salvação é oferecida através da morte do seu Filho. Jesus morreu lá na cruz do Calvário, no lugar do pecador. Então, quando o pecador aceita o sacrifício de Jesus, aceita Jesus na sua vida, Deus deseja que agora a pessoa desenvolva, ou seja, Deus quer que a pessoa viva de acordo com a sua vontade, fazendo tudo aquilo que Deus já tem preparado para os salvos. Mas, meus amigos, o ponto de maior destaque nesse texto é que o pecador deve renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, uma vida justa e piedosa nesse tempo tão difícil em que estamos vivendo. Renunciar à impiedade significa negar a nós mesmos. Renunciar à impiedade é abandonar tudo aquilo que prejudica a nossa vida espiritual, que prejudica a vida cristã. Esse pedido que Deus faz para negar o eu, ou seja, deixar de fazer a nossa própria vontade, para fazer a vontade de Deus, esse processo é um processo que dura a vida inteira. Não é fazer a vontade de Deus hoje e amanhã já deixar de fazer a vontade de Deus. Não, na vida cristã, a vontade de Deus ocupa o primeiro lugar. O eu acaba morrendo. E é isso que a graça nos ensina, que nós temos que morrer para o nosso próprio eu. Sem dúvida alguma, essa é a maior batalha que o cristão trava no seu dia a dia, porque nós somos tentados a fazer a nossa vontade a toda hora. Mas, quando nós aceitamos a Jesus, nós tomamos a decisão de fazer somente aquilo que agrada a Deus. E para isso, então, é preciso renunciar à nossa vontade, o nosso eu. Uma coisa que é muito importante nós nunca nos esquecermos é que uma pessoa que toma a decisão de seguir a Jesus, de servir a Jesus, é Jesus agora quem ensina, é quem mostra as qualidades positivas
que a pessoa precisa ter na vida. No momento em que a pessoa aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, imediatamente o Espírito Santo entra em ação na vida da pessoa para transformar o seu coração, ou seja, para mudar as suas vontades. Então, o pecador que antes gostava de fazer uma coisa que não é do agrado de Deus, na medida em que ele se arrepende dos pecados e aceita Jesus, o Espírito Santo coloca agora na sua mente, no seu coração, qual é a vontade de Deus para a vida dele. A fim de nós compreendermos o que Deus quer nos ensinar nesse texto, onde fala da graça maravilhosa, eu quero contar para vocês uma pequena curiosidade que aconteceu com o ex-presidente dos Estados Unidos, chamado Abraham Lincoln. Dizem que Abraham Lincoln, ele tinha um costume de plantar uma flor num lugar onde ele encontrava um espinho. Veja que coisa interessante. Abraham Lincoln tinha o costume de plantar uma flor no lugar onde havia um espinho. E quando perguntaram a ele por que ele fazia isso, então ele disse que ele tinha que ensinar as pessoas que não bastava apenas deixar de praticar o mal, mas que é preciso colocar coisas boas aonde havia o mal. E, meus amigos, é isto exatamente o que a graça de Deus faz por nós. Não basta apenas nos arrependermos dos nossos pecados ou deixar de praticar uma coisa errada, mas é necessário praticarmos sempre as boas coisas. É preciso substituir as coisas erradas da vida pelas coisas boas que Deus nos oferece. O que realmente faz uma pessoa ser cristã de verdade é quando ela aceita Jesus e daí para frente ela passa a fazer a vontade de Deus, praticar as boas obras que Deus tanto deseja ver em nossa vida. Vocês já notaram que a cruz de Cristo é um sinal de mais e não de menos? Pois é porque ser cristão é ter a vida sempre cheia de boas coisas. Ser cristão é ter sempre bons pensamentos. É ter sempre o coração cheio de paz e de alegria para repartir com as pessoas. Paz e alegria é o que Jesus possuía aqui nessa terra. E ele transmitia, ele repartia essa paz, essa alegria com todas as pessoas que cruzavam o seu caminho ou que lhe procuravam. Assim também deve ser a vida do cristão. Meu prezado amigo e minha prezada amiga, eu quero dizer para você que a graça de Deus nos ensina que tudo aquilo que não se harmoniza com a vontade de Deus deve ser eliminado da vida. A Bíblia diz que nós, seres humanos, somos criados para termos uma vida cheia de boas obras. E a Bíblia diz ainda que nós, seres humanos, somos criados à imagem e semelhança de Deus para sermos santos e termos sempre uma vida feliz, uma vida cheia de amor e de paz. E se é isso que você deseja para a sua vida, então eu convido você para orar comigo agora. E vamos pedir a Deus que nos dê força, nos dê poder, para sempre renunciarmos à impiedade, às coisas erradas desse mundo, e para fazermos sempre a sua vontade, nos preparando assim para a volta do Senhor Jesus. Aí onde você está, se você puder, feche os olhos e vamos falar com Deus. Querido Deus, amado Pai Celestial, agradecemos, Senhor, pelo dom da vida, agradecemos pela oportunidade que nós temos de meditar na Tua Palavra, agradecemos pelos ensinamentos que recebemos da Tua graça maravilhosa que nos conduz ao caminho da salvação. Obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo
que trabalha com a nossa vida, com a nossa mente, o nosso coração, para nos transformar à imagem e semelhança de Jesus, como fomos criados lá no Éden. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de nos prepararmos para a volta de Jesus. Perdoa todos os nossos pecados. Abençoa os nossos amigos, nossos irmãos, que nesta hora também tomam a decisão de te servir e de fazer tua vontade. Por favor, aceita-nos, nós oramos no nome do Senhor Jesus. Amém.